Com a graça de Deus, chegamos à lição 4 da nossa escola bíblica. Escola bíblica realizada em 28 de maio, quinta-feira de 2026, a 13ª semana da escola bíblica. Lição 4, mas antes de entrar na lição 4, propriamente dita, vamos ver com mais detalhe o cumprimento de Mateus 24 e a prova bíblica de que tudo o que Jesus falou em Mateus capítulo 24 já aconteceu de fato e de verdade. Então será um estudo maravilhoso. Quero lhe convidar a acompanhar esse estudo com Bíblia na mão, caneta, caderno, para que você possa estar fazendo suas anotações. E a primeira pergunta é: como você pode ter certeza que o que Jesus falou em Mateus 24 já aconteceu? As profecias de Jesus em Mateus capítulo 24 foram para a geração dele ou para a nossa geração? Muitos acreditam, pregam e ensinam que Mateus capítulo 24 é para a nossa geração. E é por isso que tem gerado tanta confusão na mente das pessoas. Se Mateus 24 foi para a nossa geração, quantas gerações se passaram desde Mateus 24 até 2026, momento em que esse estudo está sendo gravado? É o que queremos ver nesse estudo de hoje. Segunda pergunta: onde está a chave para entender Mateus capítulo 24? Nesse estudo você vai entender por que Mateus capítulo 24 já aconteceu, quais as provas bíblicas, e você vai receber a chave para esse entendimento. Primeiro vamos entender a base para Mateus 24. Qual a base para as profecias de Jesus em Mateus 24? Jesus disse em Mateus 24:15: quando, pois, virdes a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Quem lê, entenda. Jesus está dizendo: não estou falando nada da minha cabeça. Estou explicando o que Deus falou em Daniel capítulo 9, versículo 24 ao 27. A pergunta é: o que Deus falou em Daniel capítulo 9, versículo 24 ao 27? O sermão de Jesus em Mateus capítulo 24 é baseado em Daniel 9. O que Jesus está falando em Mateus capítulo 24 são de acontecimentos que Deus revelou a Daniel no capítulo 9, versículo 24 ao 27, do que iria acontecer. Então, para você entender Mateus 24, você precisa ler Daniel capítulo 9, versículo 24 ao 27, e é o que nós iremos fazer agora. Se você tem Bíblia, abra a sua Bíblia em Daniel capítulo 9, a partir do versículo 24. Assim está escrito: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão,
para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Olha o que Daniel recebe de Deus. Daniel tem uma revelação de Deus através do anjo, dizendo: Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Quem era o povo de Daniel? Era o povo judeu, era a nação de Israel. E sobre a tua santa cidade. Qual era a cidade santa de Daniel? Jerusalém. A primeira coisa que você precisa entender é: Daniel capítulo 9, versículo 24 a 27, está falando para Israel, para a santa cidade de Jerusalém. E o que deveria acontecer nesse tempo de 70 semanas? Em 70 semanas, desde essa profecia que Daniel recebe, o que deveria acontecer? Primeiro, fazer cessar a transgressão, ou seja, dar fim ao pecado, acabar com o pecado, aniquilar o pecado, dar fim aos pecados, fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Entendeu? Então, em 70 semanas, deveria acontecer isto aqui. Daniel 9, 24. Sabe e entende, desde a saída da ordem para edificar Jerusalém, quando Daniel recebe esta profecia, a cidade de Jerusalém estava destruída. Daniel estava em Babilônia, a cidade havia sido destruída pelo rei Nabucodonosor no ano 583 a.C. E agora Daniel recebe esta palavra, esta promessa: a cidade será restaurada, será levantada novamente. A cidade e o templo iria entrar um processo de restituição, de restauração. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar, olha o verbo, para restaurar, tá vendo? E para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, haverá 60 semanas, haverá 7 semanas e 62 semanas. Isso quer dizer 7 semanas mais 62 é igual a quanto? É igual a 69 semanas. O que iria acontecer neste período? As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Aqui está a profecia. Daniel está em Babilônia, o templo havia sido destruído, a cidade havia sido destruída, a nação de Israel estava em um cativeiro babilônico. Deus revela a Daniel, em um período de 69 semanas, a cidade será restaurada, os muros serão restaurados, o templo será restaurado. Isso aconteceria em um período até o Messias.
e o que aconteceu de fato. É só você ler o livro de Esdras, o livro de Neemias, o livro de Ageu, o livro de Zacarias, e você vai ver todo esse processo da restauração de Jerusalém, do templo, do muro. Vamos a Daniel capítulo 9, versículo 26. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais. Aqui fala da morte de Jesus. Jesus iria morrer. É o anúncio da morte do Messias. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Quem foi este povo do príncipe que haveria de vir? Esse povo era Roma e o príncipe era o general Tito. Tito, na liderança do exército romano, destruiu Jerusalém e o templo mais uma vez. E diz aqui, ó, e o seu fim será como uma inundação, ou dependendo da linguagem bíblica, dilúvio. E até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. E ele fará um pacto, ou um concerto, ou uma aliança com muitos por uma semana. Olha aí, uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Preste atenção nessa palavra. Ele fará um concerto com muitos por uma semana. Uma semana, um concerto. O que aconteceria no período de uma semana? O que é uma semana em profecia? Dentro desse texto, uma semana equivale a 7 anos. Na metade da semana, o sacrifício seria cessado. Quanto vale meia semana? 3 dias e meio. Cada dia valendo um ano profético, ou seja, a metade de uma semana era 3 anos e meio. 3 anos e meio foi o ministério de Jesus, que durou 3 anos e meio. Em 3 anos e meio, no seu ministério, sendo concluído com sua morte e a sua ressurreição, a justiça foi estabelecida, o sacrifício para perdão de pecado foi anulado. E diz assim: e sobre a asa das abominações virá o assolador. Quem é esse assolador aqui? O general Tito, com seu exército, para destruir Jerusalém. E isso até a consumação, até o fim daquela era, daquela aliança, daquele período. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Percebeu? Então, Mateus capítulo 24 está associado a esta profecia de Daniel 9, 24 ao 27. Agora vejamos Daniel 9, 24 ao 27. As 70 semanas equivalem a 490 anos da restauração de Jerusalém até o Messias. Daniel 9, 25. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até ao Messias, o príncipe. Quantas semanas?
7 semanas, 490 anos. 69 semanas é o total aqui, ó. 69 semanas. Depois das 69 semanas, será tirado o Messias. Daniel 9:26. Depois das 69 semanas, Jesus seria morto. Depois da morte de Jesus e sua ressurreição, restariam uma semana. Profética. E nesse período aconteceria a restauração. Nesse período aconteceria a grande tribulação. 7 mais 62 é igual a 62 semanas, que é igual a 483 anos. Aqui está. Decreto para restaurar Jerusalém, lá no livro de Esdras, capítulo 7, versículo 7 a 26. Restauração do templo e das ruas, as 62 semanas, a morte do Messias será cortado. A profecia aponta para a vinda e a morte do Messias, e depois a destruição de Jerusalém e do templo, que aconteceu no ano 70. Continuando. Daniel 9, 24 ao 27. Tudo já aconteceu. Mateus 24 é a explicação detalhada de Daniel, capítulo 9, versículo 24 ao 27. O que foi revelado a Daniel no capítulo 9, versículo 24 ao 27, Jesus explicou detalhadamente em Mateus 24. Agora vamos a Mateus 24. As profecias de Jesus. Mateus 24, versículo 1 ao 2. A destruição do templo. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Mateus capítulo 24, 3 a 8, o princípio das dores. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os seus discípulos, em particular, e lhe perguntaram: Dize-nos quando serão ou sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século, e do fim do mundo. Esta palavra vinda não é a vinda de Jesus para buscar a igreja. Não. A palavra vinda no grego é parousia, que significa aparição, manifestação. E a palavra mundo, o fim do mundo, dependendo da tradução que você está usando, esta palavra mundo é aion no grego. E o mundo em Mateus 24, versículo 3, quando será, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Esta palavra mundo é aion no grego, que significa período de trevas, uma era, um tempo. Então, a pergunta dos discípulos foi: quando que tu irás te manifestar? E quando será o fim desta era, deste período, deste tempo? E que tempo era aquele que eles estavam vivendo? Tempo de opressão, tempo de perseguição.
tempo de prova, sendo perseguidos pelo Império Romano, sendo explorado pelo Império Romano. E eles queriam saber quanto será o fim desta prisão, desta opressão. A partir do versículo 4 de Mateus 24, Jesus vai falar sobre os sinais, o que deveria acontecer antes da destruição do templo. E ele vai dizer, Mateus 24, versículo 4, e Jesus respondeu, vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede e não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Mateus 24, 9 ao 14, perseguições e falsos profetas. Então sereis atribulados e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, ou o amor de quase todos se esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino em todo o mundo. Olha a palavra mundo novamente. A palavra mundo aqui é essa aqui, ó, ocumene. E essa palavra ocumene significa um território habitado, uma terra habitada. E fala da terra de Jerusalém que estava no Império Romano. Jesus está dizendo: o evangelho do reino será pregado em todo o território romano. E o evangelho do reino falava da vinda do rei, do Messias, para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. O fim de quê? O fim daquele mundo, daquele período, da antiga aliança, do tempo, daquele tempo, daquela era de Mateus 24, 3. É disso que o texto está falando. A vinda do Filho do Homem em forma de juízo. Mais na frente nós iremos ver em detalhe essas profecias. Mateus 24, 29 ao 31 diz: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. É por causa desse versículo, ou desses versículos 29 ao 31, 29 e o 30 especificamente, que muitos creem, que muitos acreditam que o céu, que o sol irá escurecer um dia, a lua não dará sua claridade, que as estrelas cairão do céu. Se você acredita que o sol vai escurecer um dia, se você acredita que o céu vai ficar em vermelho, a lua vai ficar em vermelha, se você acredita que as estrelas cairão do céu na terra, eu sinto muito em lhe dizer, você foi enganada, enganado. Jesus está falando em uma linguagem judaica.
Jesus está usando uma palavra, uma forma de comunicação, uma forma de palavra que era usada e conhecido entre seus discípulos. Então não espere o sol escurecer, não espere a lua não dar a sua luz, não espere as estrelas caírem dos céus, que isso nunca irá acontecer. Jesus não disse isto. Amém? Não foi isso que o que Jesus verdadeiramente falou. Na verdade, ele está falando disto aqui, ó. Era disso que Jesus falava. Quando Jesus, em Mateus capítulo 24, se você tem Bíblia, abra comigo a sua Bíblia. Mateus capítulo 24, versículo 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Se você acredita que o sol irá deixar de brilhar, se você acredita que as estrelas irão cair do céu, você foi enganado, você foi enganada. Porque na verdade, céu, ou melhor, sol, lua, estrela, é uma figura de linguagem que apontava para o juízo de Deus sobre o sistema religioso daquela época. Entendeu? Céu, ou melhor, sol, escurecer, as estrelas caírem dos céus, a lua não dar a sua luz, era uma referência a esse sistema aqui, ó, escribas, fariseus, saduceus, sumo sacerdote, sacerdotes, os anciãos, toda aquela liderança religiosa que formavam o sistema religioso da época, o templo. Então Jesus estava dizendo: todo esse sistema religioso vai cair por terra, vai ser destruído. Era isso que ele estava falando. Em Mateus capítulo 23, versículo 13, olha o que Jesus disse: ai de vós, aqui, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois fechais o reino dos céus diante dos homens, porque nem vós entrais, nem deixais entrar o que estão entrando. Ou seja, essas lideranças que formavam esse sistema religioso, a chave do conhecimento eles escondiam, eles guardavam, e hoje não é diferente. Existe um sistema religioso que esconde a palavra de Deus, que não dá a chave do entendimento, do conhecimento da palavra de Deus. É por isso que você tem medo do diabo, tem medo do inferno, tem medo de perder a salvação, tem medo do anticristo, da marca da besta, do fim do mundo. Por quê? Porque existe um sistema religioso que não dá o conhecimento. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 13. Isaías capítulo 13 fala da ruína
da destruição de Babilônia. Isaías capítulo 13, eu vou ler o versículo 9 e o versículo 10. Olha o que diz. Eis que o dia do Senhor vem, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela, porque as estrelas dos céus, olha aí, Isaías 40, ou melhor, Isaías capítulo 13. Se você tem Bíblia, abra sua Bíblia em Isaías. Isaías capítulo 13, versículo de número 10. Isaías 13, versículo 10. Diz: As estrelas dos céus e os astros deixarão de brilhar a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer e a lua não fará resplandecer a sua luz. Tá vendo? Será que Deus estava dizendo em Isaías que as estrelas iriam cair? Que as estrelas iriam apagar? Não. Deus estava falando em Isaías que aquele sistema iria cair por terra. Estrelas, as estrelas dos céus e os astros deixarão de brilhar. O sol se escurecerá ao nascer e a lua não fará resplandecer a sua luz. Tá vendo? Isaías 13, 10. Porque as estrelas dos céus e os astros não deixarão brilhar a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz. É Deus usando o profeta Isaías para dizer: esse sistema, esta potência irá ser destruída. Esta nação irá cair. Isaías capítulo 13 fala de quê? A ruína de Babilônia. Isaías capítulo 13, versículo 1. Peso, a palavra peso significa sentença, juízo, julgamento da Babilônia, que viu Isaías, filho de Amós. Agora venha comigo a Mateus capítulo de número 24, versículo 29. Mateus capítulo 24, versículo 29 diz: Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. O que Jesus está dizendo? Esse sistema religioso que está em Jerusalém irá cair, irá ser destruído. E por que você não sabe disso? E por que você acredita que um dia
a estrela vai cair do céu, o sol vai deixar de brilhar, porque você aprendeu errado, porque você aprendeu de uma forma errada. Amém? É disso que está falando Mateus capítulo 24 e o versículo de número 3. Ou melhor, 24 e o 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Ele falava de que aqui? A destruição daquele sistema religioso, a destruição daquela liderança corrupta, a destruição do templo, daquele sistema. Versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Olha que coisa linda. Será que Jesus está dizendo que ele vai descer em uma nuvem? Se você acredita que Jesus vai descer para a terra em nuvens, você foi enganado, enganada. Veremos mais à frente o que é vir nas nuvens. Vamos ao versículo 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma à extremidade dos céus. Deus é descrito como alguém que se move nas nuvens. Vou repetir, está aqui, ó. Deus é descrito como alguém que se move nas nuvens. Vir nas nuvens é linguagem poética de soberania. Jesus vir nas nuvens é igual a ele vir de uma forma soberana. Vir nas nuvens é expressão profética da manifestação do juízo e autoridade de Deus. Isaías capítulo 19, versículo 1 diz: Eis que o Senhor vem assentado sobre uma nuvem leve e entra no Egito. Isaías 19, 1. Deus veio em cima de uma nuvem literal, visível, para o Egito? Não. Deus vem para julgar as nações. Quando diz Deus vir nas nuvens, significa Deus entrar no Egito para julgar as nações, para julgar os povos rebeldes. Vir nas nuvens representa a presença divina,
a manifestação do poder e do juízo do julgamento de Deus. Isaías 19, primeiro. Eis que o Senhor vem assentado sobre uma nuvem leve e entra no Egito. Deus entrou no Egito em uma nuvem literal, visível? Não, ele entrou no Egito em forma de juízo, em forma de julgamento. Jeremias, capítulo 4, versículo 12 ao 13, está escrito: Eis que ele vem, eis que ele sobe como nuvens. Jeremias capítulo 4, versículo 12 e o 13. Eu estou lendo o 13. Eu vou ler o 12. Começar do 12 aqui de cima. Jeremias capítulo 4, versículo 12. Um vento mais forte do que estes virá da minha parte. Agora também eu pronunciarei sentença contra eles. Deus está falando sobre a sentença dele contra Israel em Jeremias 4. É só você ler Jeremias 4 a partir do versículo 1. No versículo 13, Deus vai dizer: Eis que ele sobe como nuvens. O que é subir como nuvens? É a presença de Deus em forma de juízo. É Deus entrando em julgamento contra Israel. Isso é vir nas nuvens. Atos 1, 9 ao 11. Atos capítulo 1, versículo 9 ao 11 diz: E dito isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam. Olha a palavra. E uma nuvem o recebeu, falando aqui do momento em que Jesus foi levado aos céus, em Atos capítulo 1, ocultando aos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estás olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, olha aqui, virá do mesmo modo como para o céu o vistes ir. Como foi que Jesus foi para o céu? Em uma nuvem. E como que Jesus iria descer? Em uma nuvem. E nuvem representa o quê? Juízo, julgamento. Então o anjo estava dizendo: esse Jesus que foi recebido nos céus, ele irá descer da mesma forma que subiu. Ele subiu na nuvem e ele vai descer na nuvem. Nuvem, presença divina no julgamento. Ele subiu na presença de Deus e ele vai descer na presença de Deus para pronunciar julgamento, juízo. Amém? Não é que Jesus veja nas nuvens físicas, não. É uma linguagem figurada. Os anjos estavam dizendo: ele vai descer nas nuvens, assim como nas nuvens foi recebido. Assim descerá nas nuvens, ou seja, em juízo, em julgamento contra a nação de Israel, os ímpios, desobedientes. Está claro que Jesus já veio nas nuvens, ou seja, em forma de juízo. Tem dúvidas sobre esse assunto?
Se você tem dúvidas, elas vão sair a partir de agora. Amém? A maior prova além dessas que Mateus 24 já aconteceu, a maior prova além dessas que já vimos, que Mateus 24 já aconteceu, está nos verbos falados por Jesus. Agora vamos ver os verbos. Todos os verbos das profecias de Jesus em Mateus 24 estão no futuro do presente. Você sabia disso? Você sabia que todos os verbos das profecias em Mateus capítulo 24 estão no futuro do presente? E você sabe o que significa isto? O que significa um verbo estar no futuro do presente em uma frase? Vamos lá? A chave de ouro da interpretação bíblica. O futuro do presente. Os verbos revelam o tempo do evento. O que é o futuro do presente? É um tempo verbal que indica uma ação futura em relação ao momento em que a pessoa está falando. Entendeu? O verbo no futuro do presente indica um evento não para 2000 anos, não. Indica uma ação futura. É futura, mas é futura para aquele povo, entendeu? Para aquela geração. As profecias de Mateus 24 estão no futuro, mas não é um futuro de 2000 anos, não. É um futuro relacionado àquela geração. É um futuro para aquela geração, não é para a nossa geração. Por que o futuro do presente é uma chave importante? Porque mostra que os eventos ainda eram futuros para os ouvintes originais e aconteceriam em breve, não em 2000 anos. Entendeu? Por isso é importante saber o verbo do futuro do presente. Exemplos de verbos no futuro do presente. Vereis, vós vereis, Mateus 24:30. Ouvireis, vós ouvireis guerras, Mateus 24:6. Virá, eis que ele virá, Apocalipse 1:7. Verá, todo olho o verá, Apocalipse 1:7. Virei, virei a ti sem demora, Apocalipse 2:16. Venho, eis que cedo venho, Apocalipse 22:7. Essas profecias eram para aquela geração. Era futuro para eles, para a geração deles e não para a nossa. Essa chave mostra que muitas profecias se cumpriram naquele tempo, diante da geração que ouviu Jesus e os apóstolos. Não é para você. As profecias em Mateus 24 sobre a volta de Jesus. As profecias no Apocalipse sobre a volta de Jesus.
As profecias nas cartas de Paulo, Pedro, Tiago, João, foi para a geração deles, não é para a nossa geração. Mateus 24:6. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Indica um evento que ainda indica eventos que ainda iriam acontecer na geração deles, não é na nossa geração. Quando Jesus diz: ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, vocês vão ouvir falar de guerras, guerras vão acontecer, mas é na geração dele, não é na nossa geração. Mateus 24:7, porque se levantará nação contra nação. Descreve o quê? Descreve conflitos futuros em relação ao momento da fala de Jesus para aquela geração. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. O uso de haverá indica acontecimentos futuros, mas esse futuro não é 2000 anos, é um futuro próximo, como nós podemos ver em Atos, capítulo 11, 27 ao 28. Naqueles dias, desceram profetas em Jerusalém para Antioquia, de Jerusalém para Antioquia, ou Antioquia. E levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome, olha aí, que haveria uma grande fome em todo o mundo habitado. Essa palavra mundo é todo o território romano. Fome, a qual aconteceu no tempo de Cláudio César. Então vos entregarão para serdes afligidos. Jesus falava de ação futura contra os discípulos. Veja Atos capítulo 5, 17 ao 18. Mateus 24:11. Olha o que diz: levantar-se-ão muitos falsos profetas. Evento futuro para eles, não é para nós. É claro que existem vários falsos profetas em nossos dias, como sempre houve e sempre haverá. Mas Jesus está falando de acontecimentos específicos para a geração dele. Atos, capítulo 5, versículo 36 ao 37. Mateus 24:12. A iniquidade se multiplicará. Lembra do versículo de Mateus 24:12? E por se multiplicar a iniquidade, processo futuro do aumento moral negativo, acontecendo naquela geração com o aumento da perseguição, o amor de muitos esfriou. Você já viu alguém usando esse texto, o amor de muitos esfriará, quando a igreja está vazia? E dizer que é a Bíblia se cumprindo? Não, Jesus falava para a geração dele, para o tempo dele, para o povo da época dele. Atos capítulo 5, 17 ao 18 diz: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, que eram da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Atos capítulo 5, 36 ao 37. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguma coisa, ao qual se ajuntaram um número de homens, quase 400, mas foi morto, e todos os que lhe davam ouvidos se dispersaram e reduziram-se a nada.
Depois deste, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do alistamento, e levou muitos a segui-lo, mas este também pereceu, e todos que o seguiram foram dispersos. Olha aí a palavra se cumprindo. Que palavra? Olha aí o que Jesus disse. Mateus 24:9. Então vos entregarão para seres afligidos. A confirmação aqui em Atos. Levantar-se-ão falsos profetas. Atos 5, 36 ao 37. Amém? Continuando. Mateus 24:12. A iniquidade se multiplicará. Processo futuro de aumento moral negativo. Mateus 24:14. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Essa palavra mundo é aion, não é planeta Terra. Não. O evangelho do reino era um evangelho específico para todo o Israel. Mateus capítulo 10. Se você tem Bíblia, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 10. Jesus, quando enviou os 12 apóstolos, disse a eles, Jesus enviou os 12. Mateus capítulo 10, versículo 5. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo, não irei pelo caminho dos gentios ou das gentes, nem entreis em cidade de samaritano, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregar dizendo, é chegado o reino dos céus. Isso era a mensagem para eles naquela época. O evangelho do reino, reino aponta para rei, para trono. A mensagem era, o rei já veio, o Messias já veio. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. A pergunta é, qual evangelho deve ser pregado hoje? O evangelho do reino? Não. O tempo do evangelho do reino já passou. Foi para aquela geração. O que deve ser pregado hoje é o evangelho da graça de Deus. É este evangelho que deve ser anunciado. Atos 20 e 24. Nada me propus saber entre vós, disse Paulo em Coríntios, capítulo 2, a não ser a Cristo e este crucificado. Em Atos 20 e 24, ele disse, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. O evangelho que deve ser pregado, que deve ser anunciado, é o evangelho da graça de Deus. Amém? Mateus 24, 21. Haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Será que Jesus estava falando de uma grande tribulação para o século 21? Para os nossos dias? Não. Ele falava para a geração dele, para o tempo dele. A grande tribulação foi para a geração de Jesus. Evento futuro de intensidade em todo Israel. Essa era a grande tribulação. Mateus 24, 24.
Surgirão falsos cristos e falsos profetas. Ação futura no tempo profético para aquela geração. Você percebe que todo Mateus 24 foi para aquela geração, não é para a nossa? Mateus 24, 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Evento futuro visível em forma de juízo. Mateus 24, 30. E verão o Filho do Homem vindo. Ação futura de manifestação. Mateus 24, 31. Ele enviará os seus anjos. Ação futura de execução divina. Mateus 24, 34. A chave para o entendimento. Em verdade vos digo que não passará esta geração. Limitação futura dentro do tempo profético para aquela geração. Ou seja, todos estes textos, todas as profecias em Mateus 24 estão no futuro do presente. O que isso significa? O que quer dizer um verbo está no futuro do presente? Significa isto aqui, como já expliquei anteriormente, para aquela geração, a geração de Jesus que durou até o ano 70. Simples assim. Amém? Continuando. Todos os verbos no futuro do presente em Mateus 24 provam que os acontecimentos eram para aquela geração. Jesus falava diretamente aos discípulos da sua época. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Entendeu? Todos os verbos e pronomes apontam para um tempo próximo. Vós ouvireis, quando vós virdes, os que estiverem na Judéia, orai para que a vossa fuga, alguns do que aqui estão, tá vendo? Historicamente, muitos associam essas profecias à destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo, durante a Guerra Judaico-Romana. Entendeu que as profecias de Mateus capítulo 24 era para aquela geração e não para a nossa? Tá aqui, ó. Verbos no futuro do presente em Mateus 24. Vereis guerras, versículo 6. Sereis odiados, versículo 9. Virão muitos, versículo 5. Ouvireis falar, versículo 6. Levantar-se-ão falsos, versículo 11. Entregar-vos-ão, versículo 9. Odiar-vos-ão, versículo 9. Escandalizarão muitos, versículo 10. Será pregado este evangelho, versículo 14. Quando, pois, virdes, versículo 15. Esteja na Judéia, versículo 16. Fuja para os montes, versículo 16. Esteja no terraço, versículo 17. Não volte para trás, versículo 18. Haverá grande tribulação, versículo 21. Aparecerá o sinal, versículo 30. Verão o Filho do Homem, versículo 30. Reunirá os seus escolhidos, o eleito, versículo 31. Não passará esta geração, versículo 34. Todos esses verbos estão no presente do futuro, significando que era para a geração de Jesus. Mateus 24 não é para a sua geração, não é para a nossa geração. Já aconteceu e aqui está a prova. Amém? O que aconteceu? Olha aí, Mateus 24, cumpriu-se aqui. Cerco e invasão romana de Jerusalém.
desde agosto de 66 ao ano 70 depois de Cristo. Do jeitinho que Jesus falou, aconteceu. Revolta judaica e a grande tribulação aconteceu. Revolta judaica e a grande tribulação, até a destruição do templo. Passaram-se cerca de 3 anos e meio, do jeitinho que está escrito em Daniel capítulo 9. Está aqui. Início da revolta judaica, agosto de 66 depois de Cristo. Guerra, fome, violência, invasões internas durante aproximadamente 3 anos e meio. Início do cerco de Jerusalém. Como Jesus disse em Lucas 21, a cidade será cercada. Abril de 70 depois de Cristo, General Tito, filho de Vespasiano, cerca a cidade com legiões romanas. Destruição de Jerusalém do templo, agosto do ano 70 depois de Cristo, o templo é destruído e a cidade tomada e arrasada pelos romanos. Início da revolta até a destruição do templo, cerca de 3 anos e meio a 4 anos. Esse período é associado por muitos estudiosos à profecia de 42 meses, 1.200 dias, tempos e metade de um tempo, conforme diz em Daniel 7:25, Daniel 12, versículo 7, Apocalipse 12, versículo 6 e Apocalipse 13, versículo 5. Amém? Tá claro ou não tá? Que as profecias em Mateus 24, em Daniel 9, aconteceram no ano 70. E por que o sistema religioso esconde isso de você? Para lhe manter preso, presa no medo. Por isso Paulo disse, olha o que Paulo disse. Agora vamos a Paulo. Nós, disse Paulo, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Porque Paulo acreditava que ele estaria vivo? Porque ele sabia que a vinda de Jesus não era para quase 2000 anos. Ele sabia que era na época dele, na geração dele. Ele sabia disso. Por isso ele disse: nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor. Lembre-se, a palavra vinda é parousia no grego, aparição, manifestação. É a vinda de Jesus em juízo, em julgamento, que aconteceu no ano 70. Ele sabia disso. Tessalonicense foi escrita pelo apóstolo Paulo aproximadamente entre o ano 50 e 51. 1 Pedro capítulo 4, versículo 7. O fim de todas as coisas está próximo. Está vendo você? Ele sabia que estava perto do fim. Por quê? Pedro estava com Jesus no Sermão do Monte. Ele sabia que era para a geração dele. Pedro escutou quando Jesus disse: não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. E Pedro vai dizer: o fim de todas as coisas está próximo. Data estimada da carta de Pedro: 60 a 63 depois de Cristo. Tiago disse: o juiz está às portas. Por que Tiago disse isso? Porque Tiago estava lá com Jesus, no Sermão do Monte. Tiago escreve sua carta por volta do ano 45 a 50 ou 60 depois de Cristo. Hebreus capítulo 10, versículo 37, ainda um pouquinho de tempo.
e o que há de vir virá não tardará. Estava próxima a vinda do Senhor em forma de juízo, em forma de julgamento, que aconteceu no ano 70. Hebreus foi escrito aproximadamente entre 60 e 70 depois de Cristo. Estas coisas devem acontecer brevemente, Apocalipse 1:3. A data mais provável do Apocalipse está entre o final de 67 a 68, próximo do ano 70. Estava próximo o fim de Jerusalém, o juízo de Deus, o fim de fato e de verdade da antiga aliança, de todo aquele sistema. A vinda do Senhor, em muitos desses textos, é entendida como a vinda em juízo ligada ao fim da antiga aliança, culminando, sendo concluído na destruição de Jerusalém e do templo no ano 70. Entendeu? Então, quando a Bíblia fala sobre a vinda de Jesus, não é a vinda para arrebatar a igreja, não é vinda para buscar a igreja, para destruir o mundo, era uma vinda em forma de julgamento, de juízo para a nação de Israel naquela época, que aconteceu no ano 70. Vejamos o que disse Jesus sobre sua vinda. Coisas que breve deve acontecer. Olha aí. Apocalipse 1:1. Coisas que em breve hão de acontecer. Olha o verbo hão de acontecer. Futuro para eles, a geração deles. Apocalipse 1:7. Ele virá com as nuvens. Cadê o verbo? Virá, olha aí. Todo olho o verá. Apocalipse 1:7. Verbo verá. O diabo lançará alguns de vós na prisão. Apocalipse 2:10. Verbo lançará. Mateus 16:28. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. É Jesus dizendo aos discípulos: alguns de vocês estarão vivos na minha vinda. A pergunta é: se Jesus ainda não veio, quem deles está vivo hoje? Quem dos apóstolos está vivo? Porque se Jesus ainda não veio, tem que ter algum apóstolo de Cristo vivo ainda. E onde ele está? Se não tem nenhum apóstolo vivo da época de Jesus, se nenhum dos 12 estão vivos, então está muito claro que Jesus já veio em forma de juízo, em forma de julgamento para aquela geração. Amém? Ou melhor, naquela geração. Aqui está os apóstolos de Jesus, data da morte e como morreram. Pedro, eu vou passar mais adiante, que tem um slide melhor que este aqui. Aqui. Aqui João morreu entre 90 e 100 em Éfeso, depois de Cristo. Olha João aqui. João estava vivo. Bartolomeu talvez estivesse vivo. Morreu entre 68 e 71. Tomé, em 72, depois de Cristo, na Índia, estava vivo. Tá vendo?
Jesus cumprindo com sua promessa. Alguns de vocês estarão vivos na minha volta, disse Jesus. E alguns realmente estavam vivos. Pedro morreu aproximadamente entre 66, ou melhor, 64 e 67 depois de Cristo, crucificado de cabeça para baixo em Roma. Paulo de Tarso, entre 64 e 67 ou 68, decapitado em Roma. Tiago, filho de Zebedeu, morreu em cerca de 44. Está lá em Atos, capítulo 12, a morte de Tiago. Morto à espada em Jerusalém. João, em Patmos, morreu por volta de 90 a 100 depois de Cristo. Morreu de causas naturais em Éfeso, em Antioquia ou Antioquia. André morreu pelo ano 60 depois de Cristo, crucificado numa cruz em forma de X. Tomé morreu em cerca de 72 depois de Cristo, morto com lanças na Índia. Filipe, cerca de 80 depois de Cristo, crucificado ou apedrejado. Bartolomeu morreu cerca de 80, de 68 a 71 depois de Cristo, esfolado vivo e depois decapitado. Mateus, cerca de 60 a 70 depois de Cristo, morto à espada, à lança ou martirizado na Etiópia. Tiago, filho de Alfeu, cerca de 62, lançado do templo e depois espancado até a morte. Simão, o Zelote, data incerta, morreu martirizado por serra ou crucificação. Judas Tadeu, morte incerta, morto com machado ou clava. Matias, morte incerta, apedrejado, decapitado ou crucificado. A Bíblia não descreve a morte da maioria dos apóstolos. Estas informações vêm da tradição e da história da Igreja Antiga. Então aqui está. Alguns estavam vivos quando Jesus veio em forma de juízo no ano 70. Como ele disse, como ele falou em Mateus 16, 28. Em João capítulo 21, no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 20 ao 22, diz assim: E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, que era João, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é o que há de te trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste, que será? Disse-lhe Jesus: Se eu quero, se você tem Bíblia, abra ela em João 21, 22. Disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Versículo 23. Divulgou-se, pois, entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Se eu quero que ele esteja vivo até a minha volta, o que é que tu tem a ver com isso, Pedro? Se Jesus ainda não veio, cadê João?
Ele disse a Pedro: Pedro, eu quero que João esteja vivo na minha volta. E o que é que você tem a ver com isso? Você percebe que Jesus já veio, de fato e de verdade, em forma de juízo, e não tem mais terceira vinda, é só a segunda vinda. Amém? E para concluir, profecias em Apocalipse sobre a vinda de Jesus em forma de juízo que aconteceu no ano 70, onde os verbos das profecias estão no futuro do presente. Vamos ver agora algumas profecias sobre a segunda vinda de Jesus no livro do Apocalipse, que estão no futuro do presente, indicando que era para aquela geração e que já aconteceu. No Apocalipse aparecem muitos verbos no futuro do presente, reforçando a ideia de acontecimentos que para os primeiros leitores ainda iriam acontecer em breve, que era no tempo deles. Vamos ver alguns textos? Vamos lá. Apocalipse 1. As coisas que em breve hão de acontecer. Olha o verbo hão de acontecer. Apocalipse 1:7. Ele virá com as nuvens. Olha o verbo virá. Apocalipse 7:1-7, a parte B. Todo olho o verá. Cadê o verbo? Verá. Apocalipse 1:11. Eis que venho sem demora. Ou virei sem demora. O verbo virei. Apocalipse 22:6. Mostrar aos seus servos as coisas que breve ou em breve devem acontecer. Verbos mostrar e devem acontecer. Eis que cedo venho. Apocalipse 22:7. Verbo cedo venho. Apocalipse 22:20. Certamente cedo venho. Verbo venho. E Apocalipse repete várias vezes. Deixa eu separar aqui. E o Apocalipse repete várias vezes expressões de proximidade. Em breve, sem demora, próximo, cedo. Verbos sempre no futuro do presente. O que fala que foi para aquela geração. Vi em breve, vim sem demora, vim próximo, vim cedo. Não são 2000 anos depois, tá certo? Quando o Apocalipse foi revelado a João, faltava de 2 a 3 anos para concluir, para que a profecia se cumprisse. Por isso a expressão em breve, sem demora, próximo, cedo. Entendeu? O Apocalipse repete várias vezes expressões de proximidade, em breve, sem demora, próximo, cedo. Verbos sempre no futuro do presente, o que fala que foi para aquela geração e não para a nossa. Amém? Quantos anos tem uma geração? Quantos anos tem uma geração? Uma geração tem 40 anos na Bíblia. Quanto tempo tem uma geração? Esta geração não passará até que tudo isso aconteça. Mateus 24:30. A geração de Jesus. Tinha quanto tempo? Quanto tempo tem uma geração na Bíblia? 40 anos. Números 13, Números capítulo 32, versículo 13.
os vossos filhos que neste deserto não tiveram experiência alguma e que não viram a disciplina do Senhor, esses entrarão e a eles darei posse. Deuteronômio 2,14. O tempo que levou para a vossa caminhada pelo deserto até chegardes a Cade Barneia foi de quanto tempo? 40 anos. Uma geração tem quanto tempo? 40 anos. No tempo de Jesus. E na nossa? Em nosso tempo, quantos anos tem uma geração? De 30, ou melhor, de 25 a 30 anos. Amém? Jesus disse: esta geração não passará até que tudo isto aconteça. Mateus 24, 34. Entender o significado de geração ajuda a entender essas profecias. Em tempos bíblicos, uma geração tem cerca de quantos anos? 40 anos. Em nossos dias, uma geração tem cerca de 25 a 30 anos. Então, Jesus não falou para a nossa geração, falou para a geração dele. Então, fica muito claro que Mateus 24 se cumpriu na geração de Jesus, assim como ele falou. Amém e amém. Fique com Deus e até o próximo estudo, em nome de Jesus.